Muito bem. Oficialmente, então, agora, muito boa noite. Boa noite a todo mundo, vocês todos, amigos, amigas do coração, amigos, amigas verdes, heroínas e heróis da resistência. Abraço enorme, apertado na Carlise, minha querida amiga. Um abraço apertado no Miguel, querido amigo. Estelinha, a Estela, gente, eu vou pedir para a Estela, se a Estela estiver perto aí dela, a pintura que ela fez, estilo Van Gogh, tá linda demais. Eu acho, talvez nem todos tenham visto. Carlise, nessa mensagem que a Carol fez, essa meditação, havia uma obra exposta de Van Gogh, aquele autor, pintor holandês, com um céu azul, sabe? Uma obra muito, muito bonita, com uma árvore, uma espécie de árvore, não é? Parece um pinheiro e um céu todo estilizado, assim, bem estilo desse. Esse eu fiz a lápis. E agora a Estela Carlise está mostrando a pintura que ela fez imitando Van Gogh, olha, de uma maneira mais, sabe, muito É lápis com aquarela. Parabéns. linda, né? E Carlise é uma obra assim, o céu azul, parece um céu noturno pintado de estrelas amareladas, sabe, brilhantes, um horizonte distante, Legal. uma árvore em primeiro plano verde, muito bonita. Olha, Estelinha, parabéns. Vamos lá, Obrigada. legal. Está aprendendo, né, devagar. Isso que ela está aprendendo. Imagina Imagina. quando concluiu o aprendizado. Foi pintado no tempo em que se conseguia ver as estrelas, porque não havia candeeiros, não é? É verdade. Hoje a poluição luminosa é um problema, né, meu amigo? É um problema. Então tá, meus amigos, minhas amigas. Hoje, então, seguimos aqui, né, estudando essa obra maravilhosa do Carlos Villarraga, que é o desenvolvimento sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030, naquela agenda com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, não é? E agora aqui eu apresento a tela, vou fazendo a descrição visual para nossa queridíssima Carlise, não é? Tem ali, essa primeira tela, a descrição desse objetivo número 16, que é paz, justiça e instituições eficazes. O que diz ali? Qual é o objetivo? Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todas e todos, construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E por falar em inclusividade, a Carlise é mestra, a Carlise é professora nisso. Porque a Carlise, para mim, eu falo aqui de coração aberto, a Carlise para mim é um dos exemplos mais poderosos que eu tenho nessa minha jornada existencial aqui de conquistas, de vitórias, de lutas, de inclusividade. Eu sempre falo isso, Carlise, e agora estou falando de público. Então vamos adiante. Essa ODS é de fundamental importância para que se atinjam todas as outras metas, todos os outros objetivos de desenvolvimento sustentável, todos, sem exceção. Então, assim, quais são os objetivos dessa ODS número 16? São 3 ações diversas, viu, meus amigos, mas convergentes entre si. Primeiro, promover sociedades mais pacíficas, com um direcionamento para o desenvolvimento sustentável, que é absolutamente fundamental e urgente nos tempos de hoje. Qual é a segunda ação diversa? Possibilitar o acesso à justiça para todos, e não somente para aqueles que têm dinheiro para pagar bons advogados, por exemplo, não é? Não apenas a justiça à mão dos poderosos, mas à mão ao alcance de todos, sem exceção. E para que isso funcione, um outro objetivo fundamental é estruturar instituições eficazes e inclusivas. E esse inclusivo aqui é poderoso demais, porque é para incluir a todos, todos, porque todos, eu tenho defendido isso nas palestras aí, nos trabalhos, nas iniciativas. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos cidadãos planetários de primeiríssima ordem. Ponto. Não tem um cidadão mais importante que o outro, mais valoroso que o outro, ou mais merecedor de justiça que o outro. Não.
E esse é um dos grandes males do mundo, é essa classificação cidadão A, cidadão classe Z. Não, não tem isso. Ou não poderia ter isso, não é? E aí, meus amigos, para chegarmos lá, no atingimento desse objetivo aqui em especial, o que o Villarraga nos aponta no seu livro? Precisamos reduzir todas as formas de violência e taxas de mortalidade, todas, sem exceção. Inclusive, e esse é o fato um dos fatos mais lamentáveis aí da história da humanidade, que é a forma de violência que está sendo executada, perpetrada nesse momento, há 2 anos, por conta da invasão de Israel à faixa de Gaza, não é? O que se está percebendo lá é qualquer coisa de assombroso, mas assim, por outro lado, a gente sempre procura destacar a esperança, não é? O que acontece lá está provocando um movimento de solidariedade mundial, assim, olha, poucas vezes visto na história da humanidade. Nesse momento está acontecendo uma... Ó, chegando a Raquel, legal. Raquel, querida, bem-vinda. Beijos. Espero que esteja bem. Tudo bem contigo aí, tá? Começamos agora. E assim, o que está acontecendo, estou falando aqui de paz, justiça e instituições fiscais, instituições eficazes, viu, Raquel? Que é o objetivo número 16, e falando assim de uma das formas de violência que está acontecendo no mundo, que é a questão da faixa de Gaza, e assim a mobilização que está acontecendo no mundo inteiro hoje, a começar por aquela frota de dezenas de embarcações carregando alimento, medicina, sabe, medicamentos, que só querem chegar lá em Gaza e entregar e serem humanos, exercitar a cidadania plena, e que estão sendo impedidos, não é? Paulatinamente de fazer isso por esse governo sionista israelita. Um outro objetivo, uma outra forma de chegar lá nessa ODS número 16, de paz, justiça e instituições que funcionem, é acabar com, diz o Villarraga, não é? É acabar com o abuso, com a exploração, com o tráfico e quaisquer formas de violência e de tortura, e aqui o Villarraga destaca em especial tortura contra as crianças, não é? Também contra as crianças, que são aquelas que vão conduzir o mundo, não é? Vão pilotar a nave planetária aqui muito em breve e que hoje em dia sofrem tremendamente, não é? E aí eu lembro de algo que eu não sei se o Miguel vai estar ligado nisso, mas quem é brasileiro certamente está ligado, que foi recentemente divulgado por um cara que isso sim eu chamo de influencer, de youtuber, ele é chamado Felca, que ele divulgou, ele denunciou de uma maneira perfeita, muito bem, perfeitamente fundamentada, uma rede de violência contra as crianças gigantesca, sabe? De pornografia infantil, um negócio gravíssimo. E que assim teve dezenas e dezenas de milhões de views o vídeo dele, que está fazendo com que os políticos no Brasil tomem jeito e façam alguma coisa, sabe? E isso é uma esperança para nós, sabe? Que pessoas em posição de influência façam esse movimento de denúncia e que movimentem as elites no sentido de que elas façam alguma coisa, não é? Pelo amor de Deus, não é? E uma outra maneira de chegar lá é reduzir também significativamente os fluxos financeiros sujos, essa movimentação de recursos, de dinheiro, mundo afora, que tem origens das mais escusas possíveis, né? E nós vamos falar de algumas origens dessa dinheirama que é lavada, não é? Mundo afora, e que alimenta corrupção, alimenta falta de paz, alimenta injustiça, alimenta tudo que vai contra essa ODS número 16. E uma outra forma, e fique à vontade para interromper, tá bem? Uma outra forma é reduzir a corrupção e o suborno em todas as suas formas. Isso é ponto pacífico, capital. E a gente sabe que é um verdadeiro câncer, um verdadeiro cancro isso mundo afora, sabe? E aqui em Portugal, inclusive, nós temos percebido isso também em outros países da União Europeia, enfim, onde houver uma estrutura
uma agremiação de humanos gerenciando recursos públicos com acesso a riquezas, a dinheiro, há problemas de corrupção. E isso precisa acabar, precisa reduzir. Eu tenho uma dúvida Opa! sobre isto. Que é fácil. Se nós, cidadãos normais, podemos interferir positivamente nisto. Se temos alguma coisa a fazer para isto. Porque somos tão pequenos, isto são objetivos tão grandes. O que é que eu, por exemplo, posso fazer para este objetivo? Maravilhosa É pergunta. difícil responder. Maravilhosa pergunta. Por isso que eu adoro quando o Miguel está com a gente. Assim, Obrigado. sério mesmo. Sabe, Miguel, eu tive no Algarve há uns dias atrás, acho que 2 semanas atrás, para fazer 3 palestras com o intuito do Setembro Amarelo, da prevenção do suicídio, saúde mental. E nessas palestras eu acabo fazendo conexões com todos esses temas cidadãos, tá? Todos, porque eles dizem respeito a isso. E lá eu conheci um jovem que eu já conhecia ele. Ele é filho de um dos dirigentes da Casa Espírita e ele não é que o que ele faça sirva num copiar e colar para todos, mas é um exemplo interessante. O nome dele é Gabriel, se não me falha a memória, e ele, além de militar na Casa Espírita, não é? Ele ajuda nos trabalhos da Casa Espírita, ele também tomou a decisão corajosa de entrar para a juventude política de um determinado partido aqui em Portugal. Eu vou mencionar, Partido Socialista, não tem problema nenhum de mencionar. E está, de uma maneira, penso eu, aposto eu, muito cristã, muito fraterna, muito solidária, muito direta, movimentando a juventude política, sabe? E trazendo ideias, trazendo oxigenação para a área da política que nós sabemos que necessita muito. É um caminho que eu acho interessante. E sabe por quê? Porque aí ele acaba irradiando isso onde ele estiver respirando. Ele vai levar questionamentos como esses maravilhosos que tu fazes, Miguel. Ele vai levar novas ideias, ele vai levar ares novos, sabe? No ambiente escolar, onde ele trabalha, onde ele estuda, no trabalho dele, na própria juventude política, juventude do partido, enfim. Ele vai movimentando novas ideias, novos questionamentos, sabe? E assim, uma outra resposta interessante para que eu creio ser, não tem todas as respostas, mas que eu creio ser interessante. André Luiz tem uma fala, o espírito André Luiz tem uma fala em alguma obra que eu não vou me lembrar agora qual, mas ele diz qualquer coisa no sentido de que fazer o bem onde estiveres respirando. Então, assim, em qualquer momento, sabe, qualquer momento da nossa vida, nos menores atos da nossa vida, levar uma ideia, sabe, entregar um questionamento, fazer perguntas fortes, sabe, no sentido de que esse sistema que está aí, esse sistema político, essa corrupção toda, serve a quem? Ela está deixando de gerar benefícios para milhões, bilhões de pessoas mundo afora. Por quê? Fazer 1001 perguntas por quê, sabe? Até que tenhamos respostas, até que despertemos consciência. E onde estiver respirando, viu, Miguel? Onde estiver respirando, meus amigos. Seja na escola, seja jogando um futebol com os amigos, ou havendo uma oportunidade de uma conversa um pouco mais direcionada a esse tema, em qualquer sítio, sabe? Qualquer sítio. Porque se fizer isso, nós vamos estar trabalhando, contribuindo para despertar os sonolentos, aqueles que estão um tanto fora, sabe? Um tanto alienados de tudo que está acontecendo aí, das questões envolvendo corrupção, das questões envolvendo a violência, principalmente contra as crianças, a violência em geral, não é? Então, assim, eu acho que é uma ideia, sabe? E seguir estudando, seguir questionando, seguir fazendo 1001 conexões, porque com informação na mão e fazendo essas conexões todas, principalmente a juventude, não é? Que tem uma voz poderosa, sabe? Quando o jovem ergue a voz para questionar, para duvidar, ele se transforma num Miguel, ele se transforma numa Greta Thunberg, ele se transforma em pessoas assim, mundo afora, que, sabe, mexem com o coração, às vezes petrificado, dos adultos. Então, eu acho que é o caminho, humildemente falando, né, Miguel? Eu acho que o caminho é por aí.
é ter esse destemor de fazer as perguntas que você quer fazer, que você deseja fazer e sente que precisa fazer. Ser destemido nesse sentido. Eu acho que isso é urgente, é inadiável. E por isso que eu fico feliz quando o Miguel está com a gente, a Raquel, Carlise, a Carol, a Estela, que são todos jovens, não é? Uns jovens há mais tempo, não é? Despertam para esses questionamentos que nós precisamos fazer. Questionar essa matrix, questionar esse sistema. Está errado. Ele está a caminho da ruína e precisa ser substituído por algo diferente. E que não vai... Portanto, podemos começar por ser ativistas no nosso círculo de influências. Exato. Na nossa família. Exato. E entregando esses questionamentos, essas informações, esses projetos, ideias novas, com muita gentileza, com muita delicadeza, sabe? Sem entrar na polarização, essa divisão forte, essa agressividade que muitas vezes nós percebemos entre polos diferentes de ideias, sabe? Mas entregar com gentileza, porém com firmeza. Com aquela determinação que só aqueles que estão despertando têm, sabe? Eu acho que isso é fantástico, cara. Fantástico. E assim, não ter a pretensão de converter ninguém, porque foge do nosso controle, sabe? Tá fora do nosso controle. Mas se nós entregarmos com destemor, com força, com determinação os nossos questionamentos, sabe? As nossas ideias para um mundo melhor, poxa, tá valendo. Tá valendo. Qualquer sítio, família, colegas, estudantes, colegas de trabalho, colegas de culto, de centro espírita, onde for. Acho que é por aí, viu, meu jovem? Acho que é por aí. Está percebido. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. E assim, Carlise, eu coloquei umas imagens aqui abaixo dessa primeira parte, dessas primeiras informações que eu passei aqui. Quais são? São algumas imagens que falam de cidades, sabe, ou de países ideais, utópicos, criados na mente de seres aí que percorreram a nossa história, não é? Então tem uma imagem ali da República de Platão, alguns romanos, alguns gregos ali conversando, discutindo e tal. Essa obra, a República de Platão, é muito interessante, porque ela cria um mundo, vai criando, né? Pelo diálogo de Platão com Sócrates, vai criando uma cidade perfeita, vamos dizer assim, que funcione bem, não é? Tem ali também ao lado uma imagem de Asgard, da mitologia nórdica, que parece uma pirâmide dourada, é o prédio principal de Asgard que aparece ali, não é? Ao fundo um céu azul com nuvens branquinhas, bonitas, enfim. Asgard seria também um dos reinos, sabe, ideais da mitologia nórdica. Pro ladinho de Asgard tem ali um retrato do que eu acho que é nosso lar. Ali é uma representação, sim, não é? Da cidade espiritual de nosso lar, com aqueles prédios bonitos, futuristas, um monte de gente caminhando de branco por ali. E ao lado, Carlise, uma imagem do Jardim do Éden, que talvez fosse um lugar perfeito também, não é? E que talvez, na mitologia judaico-cristã, o ser humano perturbou, corrompeu de alguma forma, enfim. Então tem a figura ali, Adão, Eva, uma cachoeira de fundo, flores, jardins. E também ao lado a figura do Buda, em posição de lótus, meditando. O Buda fala muito do nirvana, não é? Desse lugar perfeito, desse lugar onde existe paz, justiça e instituições eficazes, como fala a ODS número 16. Então, uma brevíssima descrição visual. E aí, meus amigos, o Vilarraga traz o seguinte, um detalhe interessante que é legal para a nossa reflexão. Do Livro dos Espíritos, a pergunta 519, a pergunta é a seguinte, tá? Kardec faz a espiritualidade. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Eu achei muito legal o Vilarraga ter trazido à baila essa pergunta. A resposta da espiritualidade foi: tem protetores, sim, pela razão de que esses agregados, esses coletivos, são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior, precisam de gurus, não é? Trazendo a linguagem do Oriente, precisam de orientadores, precisam de irmãos mais velhos que nos
nos intuam nos caminhos a serem percorridos, enfim, que nos mandem mensagens. Olha quem está, por falar irmã. Opa, vai ou não vai? Deixa ela entrar aqui. Por que não está clicando o meu mouse? Coisas da tecnologia. Acho que agora a Elo entrou. Entrou. Estávamos falando de irmãs. Bem-vinda, Elo. Estávamos falando de irmãs e irmãos mais velhos, mais sábios. Aí entrou a Elo. E eu considero a Elo muito sábia. A gente estava falando aqui do objetivo. Bem-vinda, Elo. Beijos para você. Nós estamos falando da ODS número 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, na parte em que o Vila-Haga traz o Livro dos Espíritos, perguntando se tem protetores, não é? As nações, os povos na Terra, e a espiritualidade diz que tem protetores, porque nós precisamos de orientação. E precisamos mesmo, faz todo sentido. E aí eu faço um questionamento aqui, não é? Aproveitando que o Miguel já trouxe questionamentos importantíssimos aqui, sigo trazendo mais um. Se nós temos protetores, e temos na verdade, temos uma espiritualidade que nos intui, que nos ajuda, isso é ponto pacífico, e não é só o espiritismo que fala isso, diversos outros credos religiosos falam também. Se isso acontece, qual é o problema que está acontecendo com as nossas antenas? E aqui, Carlise, tem um retrato aqui, uma imagem, uma foto de antenas, de radiotelescópios que miram o universo, buscando informações, buscando intuições do cosmos, não é? Com um fundo de céu azul, uma colina verde por trás. E eu pergunto, o que há de disfuncional nas nossas antenas, que nós não percebemos o que esses protetores especiais, não é? Que nos orientam, que tentam nos orientar, que tentam nos encaminhar por melhores caminhos, que nós temos nas nossas antenas que não permitem receber essas orientações, essas intuições. E aí, meus amigos, eu tenho defendido, e fiquem à vontade para contrapor ou para melhorar o conceito, tá? Eu trago aqui uma imagem de uma gaivota que está tentando levantar voo num mar cheio de petróleo que foi derramado. Lá no fundo tem um petroleiro, não é? Acabou de derramar petróleo ali no mar e a gaivota está toda encharcada de óleo, tentando voar, aquele óleo viscoso, e não consegue. Não consegue voar, porque é complicado. Imagina se fôssemos uma ave com as asas cheias de petróleo. Não levantaríamos voo. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho defendido a ideia, tá, meus amigos, que nós estamos sofrendo um grave problema, que é o problema da viscosidade. A humanidade se encontra hoje mergulhada numa poça de petróleo viscoso, pegajoso, que nos impede de voar, nos impede de seguir rumos melhores, que nos impede, por exemplo, de ouvir as intuições dos nossos protetores especiais, mencionados aqui nessa pergunta do Livro dos Espíritos. E por quê? Qual é a origem dessa viscosidade? São os nossos problemas de egoísmo, de orgulho, de vaidade. É a nossa busca constante em atender aquilo que os deuses com D minúsculo nos oferecem, não é? Com um canto de sereia, nos seduzindo para que nós busquemos as riquezas materiais a qualquer custo, para que nós busquemos o prazer, o lazer, sabe, a qualquer custo, a um preço, inclusive para o meio ambiente, a um custo, inclusive, alto para a biodiversidade. Isso gera uma viscosidade. Também o sistema todo, a matrix toda planetária que está concebida para que não pensemos por nós mesmos, para que nós sigamos fazendo aquilo que eles esperam que façamos, sabe? Que compremos o que nos digam para comprar, que falemos o que eles acham mais adequado que falemos, para que façamos os nossos atos menores do dia a dia sejam atos que digam respeito ao que eles pensam, quem? O Deus do dinheiro, o Deus dos mundos digitais, o Deus da guerra, o Deus da religião com R minúsculo, o Deus, que mais? O Deus do petróleo, propriamente dito, não é? Que tanto mal causa mundo afora. Enfim, tudo isso gera
uma viscosidade, uma oleosidade, uma pegajosidade que nos impede de olhar para dentro, o autoconhecimento, buscar a espiritualidade, buscar ouvir os protetores especiais, que essa pergunta aqui nos fala. Então, eu penso que sim, nós estamos vivendo as massas humanas, um enorme problema de viscosidade. Queremos voar, no fundo, todos nós queremos voar em outros para céus mais elevados, mais edificantes, mas tudo isso que o mundo nos oferece é como um óleo nas nossas asas, nos impedindo de realizar esse voo tão importante. E aí, meus amigos, o Vila-Raga segue aqui elaborando essa ODS número 16. Ele fala de algumas formas de violência a serem combatidas urgentemente no nosso mundo atualmente. Uma delas, por exemplo, são os homicídios. E aqui vamos passar brevemente sobre esse tema, porque não queremos baixar as vibrações, pelo contrário, elevá-las, não é? Para que sigamos questionando, propondo um mundo diferente, um mundo melhor. Ele fala, então, das causas, não é? Desse problema grave. Conflitos entre parentes, o Vila-Raga menciona isso, familiares, conflitos entre gangues, rivais, entre ideologias, pessoas que defendem ideologias diferentes. Tivemos recentemente, não é? Não sei se vocês acompanharam isso. Por isso que eu falei, né, meu amigo Miguel, de nós irmos para a luta, a boa luta, o bom combate, mas com gentileza, sabe? Com suavidade, com firmeza, mas sempre com gentileza, com fraternidade. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos recentemente. Aquele ativista de extrema direita, com ideias absolutamente lamentáveis e que foi assassinado. Né? Ele estava a falar um discurso, não sei se vocês viram isso, ele estava a proferir um discurso, assim, falando das ideias dele, que são muito radicais, são muito ruins, diga-se de passagem. E alguém achou por bem eliminá-lo e deu um tiro certeiro e fez esse irmão desencarnar. Não é o caminho. Claro que não é o caminho. O caminho é o caminho do debate, das ideias, sabe? Enfim, da paz. É o caminho da paz, buscando entendimento, buscando convencimento com ideias, com exemplos, não é? E aqui está um exemplo de homicídio, infelizmente, que acontece por conta dessa divisão maluca que estamos vivendo no mundo hoje em dia. O nome dele é Charles Kirk. Foi agora lamentável e é um fato que pode desencadear, sabe, efeitos nocivos na sequência, só acender as chamas da divisão. Isso é grave, gravíssimo. Tem outros homicídios também que ocorrem por motivação sociopolítica, foi o que eu acabei de dizer, jornalistas, então nem se fala, estamos vivendo um momento gravíssimo para os irmãos jornalistas e ativistas mundo afora, numa ausência total de bom senso e de equilíbrio. Hoje, números, tá? Rapidinho, alguns números, não vou cansá-los. Homicídios. Passamos de aí 362 mil casos em 1990 para quase 500 mil em 2017. Tem números mais atualizados, mas eu não tive tempo de buscá-los. E olha que interessante, na América, toda a América, tá? Do Sul até a América do Norte, concentra aí quase 40% desses homicídios planetários. Não é pouca coisa o que está acontecendo na América, que contém apenas 13% da população global e 40% mais ou menos dos homicídios. E olha só, a maioria dos homicídios das vítimas e dos praticantes, 81% são homens. Então, olha, por isso que eu digo, entreguem o governo do planeta às mulheres, por favor, para ver se elas... Para ver, não, elas certamente vão dar outros rumos. A gente tem tantos exemplos de mulheres mundo afora. Um dia eu poderia fazer uma fala só de exemplos de mulheres, só. Olha, até tem uma ideia, viu? Isso aí é uma intuição lá do alto. Fazer uma fala só de exemplos femininos ao longo da história. Olha, seria... Haja tempo para falar disso. No Brasil, a maior causa de mortalidade são os homicídios, na faixa dos 15 aos 29 anos, olha só. E de novo, olha as mulheres sofrendo sobre esse aspecto, não é? Uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil. E em 2024,
foram quase 40 mil homicídios em 2000. Quer dizer, são números de guerra. Nós estamos vivendo realmente números de guerra e sobre as mulheres, então, nem se fala como elas sofrem com isso. 50 mil mulheres mortas por parceiros ou familiares pelos mais estúpidos motivos, não é? Posse, ciúme, medo de abandono, problemas mentais, inclusive, e por aí vai. E assim, não é? Para quem acredita, como nós, não é? No reencarnacionismo, a doutrina espírita e outras tantas, não só o espiritismo, esclarece. Podemos, atenção, podemos encarnar como homens e como mulheres. Sempre. Já fomos mulheres, já fomos homens, em qualquer etnia. Então, portanto, puxa vida, isso aqui deveria ser um sinal de alerta potente, não é? Para quem tem inclinações violentas, quem tem problemas de caráter, problemas mentais, enfim, que pode escorregar por esse mundo dos homicídios, principalmente os feminicídios. Já fomos mulheres, poderemos vir a ser. Então, uma pergunta para o homicida. Já pensou, meu amigo, meu caro irmão homicida, que nenhuma ovelha vai se perder, todos vão se corrigir, inclusive os homicidas? Perguntar a ele, e se você reencarnar um dia como mulher e sofrer exatamente isso que você está impondo para uma mulher? Sabe? Aquelas perguntas, né, Miguel, que a gente tem que fazer, né, diretas, muito diretas, e que exigem o porquê, né? Aí a pessoa nos responde e a gente não fica satisfeito e pergunta, tá, mas e por quê? E por que isso? E por que aquilo? Eu tive um chefe, um gestor, um cara genial, fantástico, que ele no trabalho, no âmbito do trabalho, ele nos ensinava a fazer isso. Nunca fiquem satisfeitos com o primeiro porquê. Mais um, mais outro, até que a questão seja esgotada, sabe? Um gestor que me ensinou isso e ficou na minha cabeça até hoje. Que mais? Ah, isso aqui é muito interessante, meus amigos. Um mandamento que transcende as religiões. Transcendem várias religiões. E aqui tem uma imagem que é o seguinte. No centro da imagem, minha amiga Carlise, uma árvore muito bonita, cheia de frutos vermelhos, parecem ser maçãs. Ao pé, no solo, alguns irmãos bovinos, bois ali, alguns bezerros, não é? E em volta dessa árvore tem, vamos lá, em cima dela, os 10 mandamentos cristãos. O primeiro deles, não matarás. Aí, para o lado esquerdo da árvore, os 5 preceitos do budismo. Um deles é evite o ato, fique longe do ato de matar qualquer ser senciente. Um dos primeiros preceitos do budismo. Aí parte para abaixo do budismo, os mandamentos judaicos. Você não deve matar, não matarás. Está lá, está nos mandamentos judaicos. Aí passando para o outro lado da árvore, um dos preceitos do yoga, que eu gosto muito, o ahimsa, não violência, total, princípio de zero violência, não prejudicar os outros. Isso, obviamente, fala de não matar, dentro do conceito dos yogis, não é? E aí tem também um mandamento entre os muçulmanos. Está lá também, que é uma religião irmã do cristianismo e do judaísmo. Está lá, um dos primeiros mandamentos. Não matarás. Então, vocês percebem como é tudo muito simples, não é? Várias religiões tendo como mandamentos principais não matarás. Então, quantos hábitos, quantas revoluções poderíamos fazer se obedecêssemos, entendêssemos e obedecêssemos esse mandamento que está espalhado por tão diferentes religiões como essas, não é? Que vocês estão percebendo. Islamismo, o yoga, o cristianismo, budismo, o judaísmo. Ah, eu poderia falar do sufismo, que mais? Ah, do jainismo também, que é o primo irmão do budismo. Várias outras. Então, assim, esse é um mandamento que transcende as religiões, mas a gente percebe que as religiões ainda dão um jeitinho de burlar isso. Ah, pode-se matar aquele que diverge das nossas ideias. Pode-se matar um animal para fazer um sacrifício. Percebem como é escorregadio o mandamento não matarás? Está claro o mandamento não matarás.
mas muitas religiões, os sacerdotes, as estruturas religiosas acabam dando um jeitinho para que possam seguir matando, não é? Simples assim. Ninguém tem o direito de ceifar a oportunidade de outro ser encarnado que está tentando nessa existência simplesmente viver as suas vidas, avançar espiritualmente. E aí, meus amigos, o Vila-Raga segue aqui tratando das formas de violência a serem combatidas. E aqui ele traz algumas, assim, cujos números são impressionantes. Por exemplo, tráfico de armas. É o segundo mais rentável do planeta. Disponibilidade de armas de fogo e o aumento do porte de armas é semear aumento de homicídios. Ou seja, quanto mais arma circular, quanto mais facilitado o porte de arma, maior vai ser a encrenca. Nós temos o tráfico humano, que é o terceiro mais rentável do mundo, que fala de trabalho escravo, exploração sexual, comércio de órgãos. A Organização Internacional do Trabalho, para vocês terem uma ideia, dá conta de que existem 28 milhões de pessoas trabalhando num regime de escravidão e 22 milhões, principalmente de mulheres, em regime de casamentos forçados e às vezes casamentos muito cedos, muito precoces. Cedos não existe plural, né, Roberto? Presta atenção. Casamentos precoces, sabe? 10, 12 anos, em vários países, principalmente a Índia, eu acho que tem muito disso, os países islâmicos talvez também, enfim. E 70% dessas vítimas são mulheres e meninas de novo, não é? E esse tráfico humano, segundo a Organização Internacional do Trabalho, movimenta mais ou menos, é difícil de precisar, viu? Mas assim, mais de 200 bilhões de dólares. É o Deus lucro manipulando o sistema para que, através do tráfico humano, mais lucro, mais dinheiro, mais riqueza seja gerada. Aquela riqueza absolutamente infernal, não é? E temos o tráfico de drogas, que é o mais rentável, disparado. Assim, quase mais de 300 milhões de pessoas no mundo usam drogas, e não estamos falando de álcool nem tabaco, são as demais drogas, não é? Isso em 2023. 6% da população mundial. E assim, das mais variadas faixas etárias. E, de novo, isso movimenta centenas de bilhões de dólares por ano, o tráfico de drogas. É muito dinheiro, e muito dinheiro às custas da dor, não é? Da dor, do sofrimento, das famílias destroçadas e por aí vai. E temos o tráfico dos nossos irmãos animais, temos o tráfico de animais silvestres, o Vila-Raga menciona isso, e principalmente de espécies que estão ameaçadas de extinção. O Vila-Raga traz um número muito interessante e preocupante. 4 mil espécies de plantas e animais foram traficados ali entre 2015 e 2021 em 162 países. Nós temos exemplos aqui de elefantes, rinocerontes, o tráfico do chifre do rinoceronte. E olha que uso estúpido. Algumas culturas mundo afora acreditam que, se não me engano, o chifre de rinoceronte moído é um poderoso afrodisíaco. Percebem como paixões assim muito rasas movimentam tráfico tão doloroso como esse de animais. Por exemplo, as culturas orientais, e se não me engano, eu posso estar enganado, tomara que não, se não me engano, no Japão, Coreia, tem o hábito de consumo de barbatanas de tubarão. Até onde eu sei, eu posso estar enganado, tá? Peço desculpas, mas também teria algum poder afrodisíaco. Vejam só, impor a dor a um irmão nosso, não é? Irmãos nossos, em nome de prazeres, de caráter sexual, pelo amor de Deus. Nessas horas eu penso assim, papai do céu, aperta o botão de reset, reinicializa tudo no planeta e vamos começar tudo de novo do zero, porque não é fácil. E o tráfico de influência, isso o Vila-Raga eu acho que ele não cita, mas aí foi um acréscimo nosso. Todo mundo, todos esses sistemas aqui, tá? Todos esses deuses que eu mencionei anteriormente, exercitam
as suas influências em governos, em congressos, em assembleias nacionais de deputados, em todos os sítios imagináveis. Eles estão lá, sabe, nas sombras, influenciando de alguma forma para que projetos sejam aprovados e sejam eles os maiores beneficiados. Esse é um dos tráficos mais perigosos, sabe, de influência, na minha humilde opinião. E tudo isso, meus amigos, tudo isso, Carlise, todos esses tráficos aqui, todos eles com uma seta apontando para o seguinte: todos eles interrelacionados entre si e todos eles relacionados com corrupção e com lavagem de dinheiro. Todos, sem exceção. Isso aqui não é líquido e certo. Todos eles, todos eles. E com representações na área política, tem muitos políticos que estão representando esses tráficos todos. E então vocês imaginam o problema, o tamanho da encrenca, e por isso que é tão importante a juventude erguer a sua voz, não é? Parece que a gente ensaiou, né, Miguel? Porque o Miguel abriu o microfone para falar no momento que eu estava falando da juventude. Por isso que é fundamental a juventude erguer a voz, votar certo, cobrar desses políticos que eles sejam pessoas fraternas, solidárias, que pensem no todo, né? Fala aí, meu amigo. Roberto, não percebi bem o que é o tráfico de influência, não percebi qual é a área de influência. Todas. Em todas. Todas, mas pergunta. Mas não estamos a falar de religião, pois não? É só uma metáfora, os deuses... Também, meu amigo, também. E o Brasil, eu posso falar do Brasil por conhecer, sabe? O Congresso brasileiro tem, não sei se em Portugal se fala o mesmo termo, bancada, um grupo de partidários, sabe? Não sei se é o mesmo termo em Portugal. Penso que sim. É? Então, no Brasil nós temos a bancada da bala, do projétil, a bancada que defende o porte de arma entregue sem muitas restrições, sem muitos requisitos. Tem a bancada da bala, tem a bancada da Bíblia, Miguel e amigos, tem a bancada da Bíblia, aqueles religiosos radicais que como é que eu vou falar isso? Usando como subterfúgio religiões, a Bíblia, por exemplo, manipulam o significado disso para defender interesses próprios, para defender divisão, para defender polarização, para defender o nós e eles, nós contra eles. A bancada da Bíblia existe. Tem a bancada dos que defendem subrepticiamente liberação das drogas. O tráfico de influência ali é um dos canais, viu, Miguel? Ali é um dos canais. E assim, existem lobistas, existem empresas mundo afora que treinam lobistas para que abordem, sabe, os decisores, governos, deputados, congressistas, grandes empresários, pessoas com poder de decisão, sabe, nas suas esferas. Então tem empresas que treinam lobistas para abordar estes grandes tomadores de decisão mundo afora, em todas as áreas que imaginares, viu, Miguel e amigos? Todas. E que exercitam esse lobby, pressionando esses tomadores de decisão para que tomem decisões o quê? Que os favoreçam, que mantenham tudo como está. Percebem? Toda essa ruína capitalista como está. E tem países que isso é aberto. Existe a profissão de lobista, sabe? Só que assim, aos lobistas que exercitam, digamos, de uma maneira ética os seus trabalhos, defendendo boas causas, e há aqueles lobistas que defendem tudo isso que estamos falando aqui. Então, esse tráfico de influência navega por aí, viu, Miguel? Nesse mundo da pressão. Vamos pressionar quem toma decisões. Ou, por outro aspecto também, me perdoem se eu estou alongando, o tráfico de influência exercido por poderosos, sejam eles quais forem, que influenciam também esses tomadores de decisão. Os poderosos diretamente influenciando. E quer um exemplo disso? O Donald Trump almoçando, jantando toda hora com os grandes poderosos do mundo digital, que querem impor a sua pauta, que querem impor
esses algoritmos que nos direcionam para ideias sinistras, ideias obscuras, percebe? O tráfico de influência, meu amigo, cruza o ar de todos os Roberto, lados. Fala aí, Estelinha. eu acho que esse tráfico de influências ele vai ajudar todos esses outros tráficos a existir, porque através das influências deles, né, eles vão proporcionar uma facilidade para o tráfico de armas, para o tráfico humano, né? Eles vão assim, como se validando isso tudo, né? Através desse. Hoje, o tráfico de influência está ligado a isso tudo. Exato. E é Certeiro, uma Estelinha. tristeza. Certeiro, Estelinha. É isso aí. Eu quero um exemplo, outro. Não sei se o Miguel está acompanhando. Aqui no Brasil, recentemente, historicamente, se condenou à prisão um ex-presidente que, meu amigo, se eu vou te falar tudo que ele fez, Sim, sim. eu vou invadir aqui à noite e eu não quero cansá-los com isso. Ele foi condenado. Está acontecendo um tráfico de influência enorme, gigantesco, para que ele seja anistiado, para que seja perdoado, que mude-se a lei para que ele seja perdoado. Só para ter uma ideia de tráfico de influência, dos tantos tráficos. Então não é fácil, não é fácil. Mas também tem o tráfico do bem, né, Estelinha, meus amigos e amigas? Tem a pressão cidadã do bem, que é o Miguel, a Estela, a Carol, a Carlise, a Heloísa baterem as portas dos políticos, dos tomadores de decisão e falar na posição de cidadãos. E aí, meus amigos? Vocês vão continuar tomando decisões, por exemplo, que facilitem a derrubada de florestas? Que facilitem a poluição? Que não ponha freios à poluição da indústria? Para citar dois temas, esse é o tráfico do bem, de influência do bem, a pressão do bem. Ela existe, tá? E é necessária, cada vez mais. Nós temos a corrupção, o Villarraga mencionou isso. Tem um índice de percepção da corrupção no mundo, tá? É um ranking formado pela organização Transparência Internacional desde 95. Os 5 melhores países: Dinamarca, Nova Zelândia, Finlândia, Singapura e Suécia. Os 5 piores: Venezuela, o Iêmen, a Síria, Somália e o Sudão do Sul. E o Brasil, para mencionar, eu poderia ter visto Portugal aqui, né, Miguel? Não vi, não me dei conta de ver aonde está Portugal no ranking. Deve estar muito em baixo. Ou Ou seja, muito em cima. Pois Os é. principais. Eu queria saber. Vamos tentar pesquisar aqui para tentar achar e trazer informação ainda hoje. O Brasil ocupa a posição 94 entre 180. Olha aí. Posição ruim, não é? Posição um tanto ruim. Que mais? Corrupção e suborno, evasão de impostos, sonegação tributária. Isso aí custa mais ou menos 1,2 trilhão de dólares por ano no mundo. Imagina esse dinheiro todo usado para o bem. Imagina. E assim, o Villarraga nos diz na obra, ele fala textualmente que ficamos escandalizados com casos de corrupção e achamos que só acontece nas grandes compras, nas grandes empresas, nos governos e tal. Mas não, eles acontecem nos mais variados sítios. Por exemplo, subornar um policial de trânsito para que não nos multe por velocidade excessiva, uso de influência, ó, o tráfico de influência, para obter vantagem num atendimento, em alguma repartição pública, enfim. Tem uma série de pequenas corrupções que nós, seres humanos aqui na planície, às vezes, falo nós aqui, não nós aqui do Amave, porque nós do Amave não fazemos isso. Mas outros seres humanos aí fora estão aí nessa, né? Talvez cometendo pequenos atos de corrupção, comprando artigos pirateados, de contrabando, enfim uma série de pequenos atos assim, não é? E aí, meus amigos, eu tenho ouvido recentemente, aqui fazendo uma conexão muito legal e uma sugestão, tá? Eu estou tentando entender a China. O que é a China? A China é um país para se entender, para se estudar. E aí, eu busquei aqui
a figura de um filósofo político chamado Confúcio, que viveu na China, Jesus, agora não vou me lembrar a data exata, mas eu acho que foi ali século VI, VII antes de Cristo, e foi um cara fantástico, sabe? Eu estou começando a estudar profundamente ele, até para entender a China de hoje. Ele foi, para resumir, e esse aqui é um livro que eu sugiro a todos, eu não li ainda, mas eu sugiro, que deve ser muito bom, chamado Os Analectos. No Brasil, acho que eles chamam Os Anacletos, Confúcio. Para resumir, tá? Confúcio vivia num tempo da China imperial em que havia muita corrupção, havia desmandos políticos, enfim, havia muita injustiça social. E ele cansou-se disso, cansou-se. E ele procurou, então, de maneira filosófica e ética, buscar um caminho diferente. E ele buscou. Então, o que ele fez? Ele criou um corpo filosófico muito interessante que serviu de base para algo que ele fez, que foi uma escola para políticos na China de 2.500 anos atrás. Ele queria, então, orientar, formar jovens políticos que exercitassem os cargos públicos de uma maneira ética, pensando no coletivo, pensando no bem de todos, ponto. E ele fez isso e estruturou todo um corpo filosófico nisso. Ele andava circulando pela China, cercado de discípulos, sabe? Ensinando isso, ensinando os discípulos e formando políticos. E ele mesmo foi um político, ele trabalhou para príncipes na China antiga, enfim, que se encantaram com o trabalho dele, enfim. Eu vou resumir, tá? Porque dá para falar muito sobre Confúcio. Recomendo, viu? E eu acho que falta Confúcio, talvez falte Confúcios nos tempos modernos. E aí, Carlise, aqui na imagem é a capa do livro, viu, Carlise? Confúcio, os Analectos. E aí tem a figura, o perfil de um chinês ali vestido de verde, vermelho, de barbichas, típico chinês, que eu acho que é a representação do Confúcio. Então, recomendo, viu? E eu quero estudar, quero seguir estudando Confúcio, porque eu acho que, olha, talvez tenhamos muito que aprender com ele. O Villarraga fala da exclusão social, uma outra forma de violência. Historicamente, temos grupos que são excluídos do processo de socialização, como negros, indígenas, deficientes físicos, deficientes mentais, portadores de toda sorte de problemas neurológicos, necessidades especiais. A população LGBTQZYB, essa interminável sigla de letras aqui, os sem-tetos e outros tantos. E assim, a Constituição brasileira é um exemplo muito interessante, viu? É chamada Constituição Cidadã, viu, Miguel? Lá no Brasil eles chamam, porque ela foi muito interessante, muito progressista. Ela estabelece a necessidade de se incluir essas categorias marginalizadas no exercício pleno de seus direitos. Mas aí o Villarraga diz o seguinte: não adianta ter no papel uma Constituição super moderna, inclusiva, respeitosa, se a nossa atitude individual não acompanhar as ideias da Constituição, da Carta Magna de uma nação. Aí diz o Villarraga, a letra da lei está bem desenhada, mas o espírito da lei ainda não ocupou as nossas mentes e corações. É verdade, precisa ter no papel, precisa ter na prática. Um exemplo disso, e de novo, né, ele fala de inclusividade, e eu menciono aqui, não é? Todos os deuses que eu mencionei com D minúsculo, eles são altamente excludentes. Eles não querem saber de todos exercitando o seu pleno direito de vida, de viver com paz, com saúde. Não, eles são excludentes. E aí, recentemente, no Chile, não sei se todos estão ligados nisso, mas um governo de esquerda que tem no Chile, ele tentou votar uma constituição que era algo assim, olha, surreal de tão progressista. Ela previa direitos profundos para os indígenas, para todos, todos. É uma constituição, sabe, de um mundo, nós espíritas falamos, né, de mundos celestes e tal. Eu diria que é uma constituição de um mundo celeste, sabe, totalmente avançada no tempo, sabe? O que aconteceu? Foi barrada. Ela não foi aprovada, enfim, o conservadorismo no Chile acabou barrando. Quem quiser aprofundar-se nisso,
pesquise essa Constituição chilena que, olha, se aprovada, seria algo inédito no planeta. Tamanha a inclusão, sabe? Tamanha a defesa dos direitos de todos que ela defendia. Um negócio fantástico. Quais são as saídas que o Vila-Haga nos aponta? Educação. Melhora urgente. Ensino científico, cultural, moral principalmente. E buscando uma sinergia entre as forças interreligiosas, culturais e filosóficas. Todo mundo unido. Todo mundo passa por aí a história. E eu concordo com ele. É a união de todos. E aí eu coloquei uma imagem aqui, 6 imagens. Uma primeira é o índice do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. Poxa, o ensinamento, a educação através das leis morais do Livro dos Espíritos é fundamental. Um outro livro que eu mencionei, já que eu mencionei os yogis aqui, né, é os Yoga Sutras de Patanjali. É uma obra interessantíssima. Eu não li, mas já ouvi trechos dela. Poxa, isso é educação cultural, moral, interreligiosa. Da China antiga, eu trago aqui como exemplo o Tao Te Ching. Aí Carlise, tem aqui as capas desses livros, não é? O Tao Te Ching, cheio de ideogramas chineses na capa, que é uma obra fantástica também, de cunho moral, filosófico, enfim. Tem a capa aqui da obra Psicologia da Gratidão, do Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. São um par de mãos, assim, como que dando um passe num casal que está andando de mãos dadas com uma criança na capa do livro. A Psicologia da Gratidão é uma ferramenta de educação fantástica para atender essa ODS que estamos tratando. Tem aqui a capa do livro Sobre a Brevidade da Vida, de Sêneca. Tem ali a figura, um desenho em lápis, parece, de uma figura típica romana, que eu acho que é o Sêneca, né? Com barba, bigode, enfim. Isso aqui é filosofia estoica, sabe? Eu acho que o estoicismo também faz parte dessas saídas. Os estoicos, eles tinham essa ideia muito firme de paz, justiça, instituições eficazes, sabe? E por último, a capa do livro, O Castelo Interior ou Moradas. Castelo Interior ou Moradas, de Santa Teresa de Ávila. Aparece ali uma imagem da Santa Teresa de Ávila, muito bonita na capa, e que também ela fala de um caminho, né? Ela vai percorrendo os 7 castelos, são 7, os 7 castelos interiores da nossa vida, do nosso ser individual, do nosso ser coletivo, não é? E ela vai percorrendo esses 7 castelos, que são, na verdade, um roteiro educacional maravilhoso. Recomendo, tá? Não dá tempo de falar sobre isso, porque o tempo é curto. Mas recomendo. Quem quiser, olha, é uma obra fantástica, fantástica. Em Nova Acrópole, se não me engano, a filósofa Lúcia Helena Galvão tem vídeos falando dessa obra, de Santa Teresa de Ávila, que é incrível. E aí Vila-Haga fala, não é? O desenvolvimento da inteligência emocional leva ao desenvolvimento da inteligência espiritual. E essas inteligências todas atendem essa ODS que nós estamos tratando hoje. Isso dá base, e quem disse isso foi a Denise Cury, a nossa amiga aqui do Amável Europa, tá? Isso dá base para a sustentabilidade espiritual e ambiental também. Então, tudo isso que estamos falando aqui vai redundar em sustentabilidade não somente nossa como indivíduos, mas sustentabilidade ambiental também. Está tudo conectado. E aí, meus amigos, já aqui, eu acho que eu estou chegando no fim, tá? Paciência heróica. Sim, estamos no final. Paciência heróica de vocês todos, não é? Somente o Miguel, né? Que agora, aqui, meia-noite, horário de Portugal, o Miguel está aí firme e forte com a gente. Tem uma convocação. É verdade, é verdade. Tem uma convocação de Kardec. Carlise, está aqui a capa de Obras Póstumas de Kardec. Tem um livro, assim, de perfil ali, e é a capa do livro, Obras Póstumas. Nesse livro, Kardec faz uma convocação direta para todos nós, e ele fala de espíritas, mas vale para todo mundo. Ele diz que é imperioso que os espíritas dialoguem com diversos movimentos sociais, estejam atentos, muito atentos,
as ações existentes em todas as partes do mundo e se consorciem, se unam a iniciativas em andamento hoje, século XXI, de combate às injustiças e reafirmação de direitos. Eu achei muito interessante, muito oportuno essa fala do Kardec, porque ela diz respeito a isso, essa busca de paz, justiça, e que assim possamos construir entidades que sejam distribuidores dessa paz e dessa justiça. É Kardec falando isso. Então, quando os espíritas acham que Kardec, que o espiritismo não trata de ativismo social, de ativismo ambiental, trata sim. Tá aí, ó, Kardec está dizendo, trata sim. Nós temos que conversar sobre isso dentro e fora do movimento espírita. E aqui algumas ideias, fechando, tá, meus amigos, o último slide da noite, algumas ideias propostas pelo nosso amigo autor do livro, pelo Vilarraga, para atender essa ODS. Ó, as dicas, viu, Miguel? As dicas para todos nós aí, de trabalho nesse sentido, meus amigos, minhas amigas. Conheça organizações que trabalhem pelo bem da sociedade e as apoie. E mais, divulgue o trabalho delas. Porque com tanto ódio nas redes, na internet, no mundo digital, né? Tanto papo furado, tanta conversa fiada, divulgar esses trabalhos no bem é absolutamente crucial, fundamental. Incluir na programação do centro espírita, do centro budista, católico, protestante, taoísta, seja onde for, palestras e temas sobre justiça social. Isso é crucial. E eu estou humildemente fazendo isso aqui em Portugal e os irmãos portugueses, olha, estão abrindo as portas, estão deixando que esse maluco aqui fale sobre isso e eu tenho falado. E assim, e tenho batido em outras portas para que a gente fale sobre isso. Melhore a organização da entidade espírita, tornando-a mais inclusiva e eficiente. Vale para qualquer credo religioso, qualquer entidade. Valorize as ações do Estado, olha só o papel de cidadania política. Valorize as ações do Estado que promovam a inclusão e a diversidade como ferramentas de justiça social. Aquilo que coloque todos os cidadãos planetários num nível só. São todos filhos de Deus, são todos extremamente importantes. Nem mais nem menos, são todos iguais, de igual importância. E aqui em vermelho bem grande, fale mais frequentemente sobre todo o bem que está acontecendo no mundo agora. E aqui está um caminho importantíssimo, viu, gente? Porque a gente está vendo tantas atrocidades, tanta coisa assim que envergonha o que chamamos de civilização, que nós precisamos a todo momento falar sobre o que está acontecendo de bom, de bem, o bem que as pessoas estão tentando fazer mundo afora. Isso é fundamental. Apoie as leis contra o desarmamento, por motivos que nós já falamos, e apoie políticos que de fato trabalham para criar atos, projetos, entidades que beneficiem toda a coletividade. Toda, sem exceção. Sem exceção nenhuma. Então aqui está o roteiro do nosso amigo Vilarraga para a gente trabalhar nesse sentido, né, meus amigos, minhas amigas queridíssimos, queridíssimas. É um dos caminhos para a gente fazer isso, não é? E aí finalizamos aqui a apresentação, não é? Fique à vontade, por favor, para trazer alguma ideia, críticas construtivas, sugestões, porque nós precisamos disso, tá? Precisamos disso. E eu em especial, estou precisando por um motivo que eu vou mostrar agora para vocês aqui, tá? Mas deixa o Miguel abrir o microfone para falar, né? Posso? Ou não? Sim? Mas não tem nada a ver com o tema de hoje. É outra vez sobre o vegetarianismo, se puder ser. Pode ser. É que eu penso e acredito profundamente que ser vegetariano é a opção que o espiritismo apregoa. Mas não há bases doutrinárias sobre isso. E tenho muitas pessoas à minha volta, espíritas, que me dizem que não é preciso ser vegetariano para ser espírita. E como é que eu posso confrontá-las? É esta.
Grande pergunta. Porque Kardec não disse que era preciso, no tempo dele não havia essa questão, e agora há. Sim, sim, sim. Informação. Opa, o microfone estava fechado, desculpa. Mas se o microfone está desligado, está bom. Abri. É que eu estou aprendendo a mexer agora, né? Comecei ontem, então não desculpe, não sei ainda que tem que abrir o microfone para falar, né? Miguel, essa pergunta é poderosa e tem conexão sim com o que a gente está tratando hoje aqui. Tem, tá tudo ligado, cara, tá tudo ligado. Eu vou colocar no chat aqui, Miguel, o link. É um link que eu estou divulgando em todas as palestras, onde eu andar por aí, que é do site do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, que ali tem uma relação de 207 referências espíritas que falam direta ou indiretamente sobre vegetarianismo, veganismo, relação com a natureza, preservação do meio ambiente. E ali tem, Miguel, vais encontrar Kardec, vais encontrar André Luiz, Joana de Ângeles, dezenas de espíritos falando sobre esse tema. E assim, é, é, só não entende, sabe, quem realmente não deseja entender isso agora. E aqui não vai nenhum juízo de valor, tá? Por favor, quem sou eu? Não sou um nada para julgar ninguém. Mas está tudo tão claro ali. Kardec, por exemplo, na Gênese, ele diz que à medida que o homem vai avançando, o ser humano vai avançando, vai evoluindo no entendimento, na ética e na moral, ele vai ganhando horror ao sangue. E Kardec não fala isso no sentido metafórico, ele fala isso no sentido sangue-sangue, horror ao sangue que nós vertemos de humanos, de não humanos, sabe? E por aí vai, só para te dar uma ideia do que tem ali de conteúdo. Então, assim, o Espiritismo não diz seja vegano, seja vegetariano. Não, ele não diz isso diretamente. Mas, meu amigo, ele fala isso indiretamente de uma forma contundente, muito contundente. E o MOVE, entidade que eu tenho a honra, eu, a Carol, a Estelinha, de participar, o MOVE existe e tem o sucesso, o alcance que tem por causa disso, sabe? Por entender essas conexões, essas referências, por levá-las adiante. E tão adiante, Miguel, que o MOVE, em parceria com a Federação Espírita Brasileira, está tocando uma campanha permanente de conscientização ecológica e espírita e que fala também, acredite, fala também de vegetarianismo, de veganismo, de respeito aos animais. Então tá aí, tá tudo aí, tá tudo aí. É só as pessoas desejarem, terem a coragem de saber, sabe? Não, deixa eu saber disso aqui, deixa eu me aprofundar um bocadinho mais nisso. É só elas terem essa coragem, sabe? Tá tudo aí, meu amigo. E não pense que. Ok. E posso ter só. Diga, diga. Eu ou a Stella? Posso? Eu quero falar só uma passagem de Jesus aqui, que vai dar uma resumida nisso tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dentro da doutrina espírita, nós sabemos que tudo que vive é nosso próximo. Eu não lembro que quem falou isso foi Joana de Ângeles ou André Luiz, eu não lembro, mas eu já li isso. Tudo que vive é seu próximo. Acabou. Você tem que amar. E agora, você não pode amar matando, né? Você tem que amar amando. E o vegetarianismo só vai acontecer se passar pelo coração. Porque na razão a gente já sabe que é certo. Agora, tem que atingir o nosso coração, a compaixão. Na hora que você começar a ter essa compaixão, essa empatia pelo próximo, os animais, você não tem coragem mais de comer. Então é só você falar isso. Obrigado. E se perguntar, por que você é vegetariano? Porque eu amo os animais. Acabou. Chega. Já basta, não precisa né? de ficar E o falando, planeta. porque cada um vai ter E seu a nossa momento de saúde. despertar. E a nossa saúde. Lá Ok. na Casa Espírita, que eu participo, eu que falo mais sobre vegetarianismo lá.
E, no princípio, eu fui muito combatida. Nossa, combatida demais, você é radical, é isso. Hoje não, hoje as pessoas... Ah, hoje é você que vai falar? As pessoas esperam o dia da gente falar sobre isso. Mesmo aqueles que ainda comem carne. Mas o leque de compaixão já está começando a abrir. É tudo devagar. Ok. Um último pedido. Não sei o que é o MOB. Queria só uma contextualização rápida, se for possível. Onde é Muito que eu bom. posso ir buscar informação sobre isso? O que é que está a acontecer que eu não sei? Perfeito, perfeito. Eu vou te passar, Miguel, aqui o, o MOVE é o Movimento pela Ética Animal Espírita. Ele nasceu do entendimento de que nós precisamos colocar no nosso processo evolutivo não apenas a paz, a evolução dos homens, dos seres humanos, mas também dos animais, por conta dessa pesquisa. Me corrige aí, Estela, que está mais tempo no MOVE. Por conta dessa pesquisa que os membros do MOVE fizeram na doutrina espírita para descobrir o que a doutrina espírita fala sobre os animais, sobre vegetarianismo, sobre não matar, sabe? Então, a partir desse catálogo de referências que eu coloquei no chat aqui para ti, para todos, começou a vir o trabalho do MOVE, sabe? E aí nasceu uma programação online poderosa. Eu vou te colocar aqui o canal do YouTube do MOVE no chat, tá, Miguel? Dá uma navegadinha lá, te inscreve, né? Aquele papo de youtuber, né? Inscreva-se, curta, compartilha. Visita lá. Perfeito. Vais encontrar muita coisa. E no site mesmo do MOVE, que é esse anterior que eu te passei, que tem as referências, ali também muito conteúdo. E aí o que faz? O MOVE promove ações, promove congressos anuais, onde inclusive dialoga com uma série de outros credos, outras filosofias, sabe? Aberto, não é restrito ao espiritismo. E o MOVE tanto bateu, né, Estelinha? Assim, foi lá divulgando, conversando, com muito sem violência, com gentileza, que acarretou, redundou nessa parceria no entendimento da Federação Espírita Brasileira, que tem mais de um século de existência e que sempre foi muito conservadora, fez a FEB entender que é preciso tratar sobre o tema. Eu acho que esse foi um dos grandes feitos do MOVE, né, Estela? Essa campanha junto à Federação Espírita Brasileira. Então, meu amigo, tem muita coisa para explorar. Então, eu te passo com muita alegria no coração. Dá uma olhada ali no YouTube, no, no site, vai encontrar muito conteúdo. Esse amigo que vos fala, Tagarela, que vos fala aqui, tem um programa lá, tinha, né? Faz tempo que eu não faço, chamado Move Talk, que é um programa de debates, de entrevistas, assim, com Era personalidades muito não só bom. do meio espírita, mas fora também. E gente muito boa participou lá. Olha, tem muita coisa lá, viu? E agora tem o próximo Congremov, né? Que vai ser aqui em Belo Horizonte, na Isso. casa que eu participo, lá no Maria Francisca Rocha. E eu não sei se vai ter porque lá nós já temos aquele aparelhagem para fazer online também, né? Para poder mandar para as pessoas em tempo real. Eu até vou conversar isso lá amanhã, lá no centro, para ver se isso vai rolar mesmo. Mas se Deus quiser, vai dar. Ah, tomara, né? Tomara. Porque aqui em Portugal estamos num trabalho firme, eu, a Carol, uma turma aqui, para estabelecer o MOVE aqui, sabe? Fazer o MOVE ser conhecido aqui. E tanto que nas palestras falamos, enfim, falamos do Amave, falamos de vocês. E, quer dizer, é o caminho, temos que divulgar. Estamos trabalhando na tradução do site do MOVE para o inglês e para o espanhol, que é para facilitar também o acesso de outros povos, enfim. Então, nós temos a pretensão de que isso seja mundial, viu? Que seja um negócio que cresça para todo mundo. E é isso, meus amigos, minhas amigas. Olha, fica aberta aqui a palavra, né? Se alguém quiser dar uma última palavrinha, estamos já no final aqui do nosso encontro, maravilhoso encontro. Fiquem à vontade. Quem quiser dar um pitaco. Eu só quero agradecer por esta fonte de luz que temos direito a ter. Não é para todos.
Todos nós sendo fonte. Isso é perfeito. Obrigado. Estamos juntos nessa. E é isso, viu? Vamos em frente. Eu agradeço imensamente. Contem com todos nós aqui do Amave. Vamos lá. Dizer para vocês que vai começar aqui nossa jornada na Espanha. Vamos divulgar o Move, vamos divulgar vocês, vamos divulgar o Amave. Tem palestras agendadas em centros espíritas, em entidades não espíritas também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o que vai na bicicleta. Me dê só um segundinho. Eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui. Eu acho que foi uns chocolates, é isso? Voltei. Não sei se vai dar para ficar, vai se ver bem isso, mas esse aqui é o cartaz que vai na bicicleta. É que tá numa haste aqui. O Bike for Life Espanha tem uma mensagem ali em espanhol que é pedalando pela saúde, pela vida e pela sustentabilidade, pelo resgate das conexões perdidas, natureza, paz, ética, saúde integral. E olha quem está ali, ó. Move, Amave, a Fundação Santuário de Animais, que está apoiando o projeto, e entidades que trabalham com atendimento emocional, prevenção do suicídio, como o Teléfono de la Esperança e o Pedaleia por la Vida. E aqui, ó, tem uma mensagem do filósofo estoico, vai também junto, do Marco Aurélio, que diz: é um estrangeiro ou... Deixa eu ver aqui. É um estrangeiro e não um cidadão do mundo, aquele que não sabe o que o mundo contém e não sabe o que acontece no mundo. A ideia é assim, né? Por onde eu pedalar, puxar conversa, sabe? Conversar com as pessoas pelo caminho. Puxar conversa para despertar sensibilidades, consciências, enfim. É peregrinação, gente. Vou para a estrada. Precisamos fazer alguma coisa, né? E vocês vão comigo. E é isso. Mostrando para vocês porque começa depois de amanhã. Por isso que eu estou mostrando aqui. Estamos ainda preparando aqui, tem que fixar na bicicleta e tal. Então, vamos embora. Esse negócio de puxar a conversa é muito bom, porque eu uso essa tática. Qualquer oportunidade que eu tenho de falar dos animais, eu puxo conversa. E aí a pessoa gosta ou não, mas aí se não gosta, eu deixo para lá. Sementes. Mas a maioria para e escuta. Sim. Sem dúvida. E não precisa nem ser ativo de puxar a conversa. Às vezes a própria pessoa vem, olha, o que é isso? E começa a puxar a conversa. É de uma coisa suave, de uma conversa suave, nada para poder mudar a pessoa, não. Fazer pensar só. Isso já aí. tá bom. Essa é a ideia. E é isso, minhas amigas, meus amigos. Obrigado, né? Já estamos avançados na hora aí, né? Obrigado. Sucesso para ti. Nós que agradecemos. De saúde. Legal. Boa sorte. Valeu. Nova caminhada. Isso. Valeu, tamo junto. Vocês estão juntos. Todo Boa mundo. noite. Boa noite. Beijos. Fiquem bem. Tchauzinho. Tchau, tchau.